Você já passou por uma situação em que alguém de outra idade, outra geração, não entende muito bem o que você fala e isso acaba virando um conflito? Se sim, esse vídeo é para mostrar para você um pouquinho dos conhecimentos que eu adquiri sobre conflitos geracionais. Esse final de semana eu estive em Cuiabá e eu participei de um congresso de nova geração. E uma das palestras do congresso era sobre esse tema, conflitos geracionais, a diferença das gerações, os conflitos e como evitá-los, certo? Na maioria das vezes, os conflitos, eles não são por falta de amor ou de relacionamento com as pessoas de gerações diferentes. Eles são por falta de tradução, entender o que o outro quer e precisa. Porque na maioria das vezes os conflitos são com pessoas diferentes, de gerações diferentes, mas que frequentam os mesmos locais, que participam da mesma comunidade e querem as mesmas coisas, o mesmo objetivo final. Só que ali no meio há um conflito de como isso pode ser feito ou, afim, há um conflito. O que a gente precisa entender é que as gerações, elas passaram por vivências e experiências diferentes. Se a gente for ver as gerações mais antigas, um exemplo, os boomers, eles passaram por experiências que a geração alfa, que é a mais recente, não passa. Dentro disso, dessas diferenças de vivências, a gente pode ver alguns exemplos claros de atitudes de cada geração no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que é de uma geração mais antiga, normalmente ele quer marcar uma reunião e fazer uma reunião olhando olho no olho. Agora, uma pessoa da nova geração entende que às vezes um problema, uma reunião, alguma coisa assim, pode ser resolvida por e-mail ou até mesmo por uma mensagem. Os boomers, por exemplo, que é a geração mais antiga, eles tiveram experiências de guerra. Então, militarismo, ditadura militar aqui no Brasil. Então, eles são acostumados com uma hierarquia. Se alguém é chefe deles e pedir para eles fazer alguma coisa, eles vão executar da forma como foi pedido. Agora, uma geração mais nova, ela tende a questionar o porquê e às vezes encontra até métodos mais rápidos e eficientes. Então, para os boomers, a hierarquia existe, né? De baixo para cima. O chefe manda, o funcionário faz. E para as novas gerações, a linha já é uma linha horizontal. Hierarquia horizontal. Os mesmos direitos que eu tenho, você tem. A gente já começa a ver umas diferenças de vivência das gerações aí. E falando sobre isso, não é que uma geração seja melhor que a outra. Claro que não. É que as gerações elas usam óculos diferentes para enxergar as situações da vida. Nessas diferenças de visão, acaba gerando os conflitos, que é o que a gente vai falar sobre. Agora, por que surgem os conflitos? Os conflitos normalmente eles são gerados por 5 principais pontos. O primeiro é expectativas diferentes. Às vezes, pessoas que trabalham juntos ou que convivem em comunidade têm expectativas diferentes de como que deve ser feita alguma coisa. Por exemplo, um jovem pode fazer um serviço muito bem, só que normalmente ele costuma chegar atrasado nesse serviço. E isso, o fato dele chegar atrasado, mas ainda assim desempenhar de forma muito bem o serviço, não inibe o que ele chegou atrasado. E para um boomer, que é uma geração já antiga, isso é algo que causa um conflito, porque ele é acostumado a cumprir com os horários. Segundo ponto que normalmente causa conflito entre gerações, linguagem e tom. Às vezes nós, que somos mais jovens, nós costumamos responder as coisas de forma direta e objetiva, porque nós queremos ser diretos e objetivos. Os boomers, que são a da geração mais antiga, eles não entendem isso da forma como a gente entende. Eles veem como grosseria ou alguma coisa nesse sentido, só pela gente ser direto. Então, às vezes, uma falta de compreensão de como a nossa mensagem ela chega para as outras pessoas pode causar o conflito. O motivo número 3 é medos. Às vezes, a mudança, que é algo que é muito discutido entre gerações, por exemplo, uma igreja. A nova geração ela quer chegar e colocar coisas novas, e a geração antiga quer manter as tradições. E às vezes os antigos não cedem por medo. Medo de perder a rotina que ele já tem, os costumes que ele tem, as coisas que ele gosta de dentro da igreja, como é o exemplo que eu citei. Então, um dos motivos por gerar o conflito é medo de eu perder as coisas que eu gosto.
Motivo número 4, generalização. Às vezes, algumas características que são ruins de uma geração, elas não são de todas as pessoas que nascem ou fazem parte daquela geração. E muitas vezes a gente generaliza. Ah, os velhos, eles não querem mudar. E aí acaba gerando conflito por generalizar. Dizer que todo mundo é do mesmo saco, digamos assim. E o quinto motivo é pouca convivência intencional. O que é pouca convivência intencional? Normalmente, essas pessoas que têm conflito entre gerações, elas convivem muito pouco, ou só convivem para resolver conflitos. Só preciso conversar com você quando eu tenho um conflito para resolver. E isso é um dos motivos que causa os conflitos entre gerações, de não conviver fora da resolução dos conflitos, entende? E como entender sobre esses conflitos pode ajudar a gente na nossa vida. Muitas vezes a gente é obrigado a se relacionar com pessoas de gerações diferentes, tanto para fins financeiros como em comunidades. E entender que há esses conflitos e como minimizá-los pode ajudar na nossa convivência com essas pessoas. É claro que nem tudo vai ser como a gente quer. E às vezes algumas pessoas elas não querem resolver os problemas mesmo. E tudo bem, tem gente que é chato mesmo, mas o nosso papel a gente tem que tentar fazer de melhorar. E aí vem 5 passos de como evitar os conflitos também. O primeiro passo é trocar julgamento por curiosidade. Normalmente a gente fala assim, uma discussão com o boomer. Isso que você quer é muito ultrapassado. E aí a gente não tem aquele sentimento de perguntar. Chega na pessoa e pergunta, por que você prefere esse método mais antigo? Explica para mim. Porque talvez você entendendo o porquê ele quer, você pode explicar que um método novo também tem aquilo que ele quer. Ou às vezes é até mais fácil. Então, ser curioso ao invés de confrontar ou julgar. Segundo passo, combinar expectativas. Às vezes, alguém da geração mais nova tem uma expectativa em relação a alguma coisa e alguém de uma geração mais velha tem uma expectativa diferente. Combinar expectativas. O que você espera disso? Olha, eu espero que isso seja assim, assim, assado. E combinar, ver as expectativas, se é possível combiná-las, entender, ajudar. Esse é o segundo passo, que é combinar. Terceiro passo, combinar a história com a inovação. Honrar a história. Para se inovar em diferentes meios, tanto comunidade, trabalho, igreja, enfim, você não precisa escrachar aquilo que era tradição já. Então tem como combinar. Olha, isso foi muito bom até agora, isso é muito importante para o desenvolvimento, mas a partir de agora a gente precisa ter uma ação diferente em relação a isso. Deixando claro que a tradição, que aquilo que foi feito lá atrás, foi muito importante para chegar nesse ponto que está hoje. Um exemplo, a tradição da empresa era fazer as reuniões ao sábado, presencial. Mas hoje a gente pode fazer uma videochamada de 15 minutos e já resolve. Cara, para o início da empresa era muito importante isso, conversar com os sócios ao sábado. Só que agora a gente pode fazer as reuniões por videochamada e 15 minutos resolve. E isso fica mais fácil porque a gente tem mais tempo para se dedicar para outras atividades dentro da empresa. Então, veja bem, a gente vê, reconhece que o que passou é muito importante, mas agora a gente tem um novo método que pode otimizar as nossas atividades. O quarto ponto é sempre manter o diálogo, conversar. Então, às vezes, no final de um projeto, de alguma reunião, de alguma coisa, só perguntar para a pessoa, tá tudo certo com você? Você achou que esse ponto ficou bom? Conversar, de manter sempre um diálogo ativo com essas pessoas que a gente quer evitar esse conflito intergeracional. Quinto e último ponto principal para evitar conflitos entre gerações é relembrar o objetivo. Às vezes, por apresentar pontos ou gostos diferentes, a gente acaba gerando um conflito e esquece do objetivo principal. Então, vale sempre lembrar, o nosso objetivo principal é esse. Então, a gente tem que resolver esse problema. Para resolver esse problema, eu e você precisamos entrar em acordo. Então, esse quinto ponto ele é importante para as duas partes, tanto uma geração mais nova quanto uma geração mais antiga, tipo os boomers mesmo,
lembrarem que o objetivo principal é um só. Evitar conflito entre gerações não é evitar a conversa, é conversar melhor, ter um diálogo melhor. Vocês viram que todos os 5 pontos que eu passei são, a maioria deles, para conversa. Então, eu voltei de Cuiabá, depois dessa palestra, com pensamentos diferentes, porque essa resolução de conflitos entre gerações, ela pode nos ajudar tanto nas comunidades que a gente convive, igreja, grupo de amigos, faculdade, quanto também no nosso trabalho, ou às vezes em negócios. Se você vai fazer um negócio, vendas, ou enfim, com uma pessoa que é de uma geração diferente da sua, você já vai com esse preconceito sobre o que essa pessoa pode pedir. E entendendo que ela é de uma pessoa de uma geração diferente, alguns gostos dela, você vai conseguir fazer um negócio melhor, ter uma conversa melhor, ter um diálogo melhor com essa pessoa, sem magoá-la, sem conflito, sem julgamento. E você, já viveu algum conflito geracional? Tanto na família, na igreja, no trabalho, enfim, na comunidade que você vive? Fala para mim aqui embaixo qual que é o tipo de conflito geracional que você mais vive. Deixa o seu like se esse vídeo foi bom para você, se te ajudou de alguma forma. Valeu, tamo junto!